sobre o Bandeira de Melo. O Palmeiras perdeu 2 jogos pro Flamengo. Que é o Marcos Antônio, que tá no São Paulo, né? O Flamengo ofereceu pro Marcos Antônio 2 milhões de reais de salário, velho. Que hoje, no ambiente esportivo, compensa mais você ser SAF do que ser associativo. Você vai pagar uma quantidade de imposto 2 vezes mais. Certeza que o Botafogo vai eliminar o Flamengo no Campeonato Carioca. O elenco do Flamengo é foda, né? Vamos ver como que vai dar isso aí. Só acho que o seu BAP, cara, eu avisei ontem aqui. Não fala, devagar. Rapaziada, Bandeira de Melo é muito pica e está aí tentando, fazendo de tudo para ajudar o Flamengo sobre as SAFs e esses juros aí, essas taxas absurdíssimas forçando os times a serem SAF. E aí, né, o palmeirense aí está preocupado com o Palmeiras, que vai agora enfrentar os times do G6, porque ano passado foi só pisa, né, pros times do G6. E aí o Flamengo fazendo essa loucura em querer pagar 2 milhões de reais por mês em Marcos Antônio do São Paulo. Pra mim, não compensa, rapaziada. Não é tudo isso e o Flamengo aí, às vezes, está se precipitando em valores no mercado. Deixa o like, se inscreve no canal com força e 30 pessoas hype esse vídeo. Bora que bora. Sobre o Bandeira de Melo. O Bandeira de Melo, deputado Bandeira de Melo, que está ali representando o Flamengo, e não só o Flamengo, mas as equipes de futebol brasileiro como um todo também, lá no Congresso, para tentar fazer com que essa tributação que os clubes associativos estão tendo, né? Ela se iguale, pelo menos, à SAF. Porque hoje, no ambiente esportivo, compensa mais você ser SAF do que ser associativo. Você vai pagar uma quantidade de imposto 2 vezes mais. Aliás, passa de 2 vezes mais. Eu tava vendo lá que é quase 15% de tributação, enquanto a SAF são 6%. Então não é nem aqueles 12 que a gente tava conversando, é mais que os 12. E teve até também uma movimentação por parte do Congresso para tentar excluir essa tributação dos clubes associativos e equiparar ali as SAFs. Porém, ela foi vetada pelo presidente da República. Olha aqui, ó. Eduardo Bandeira de Melo, ex-presidente do Flamengo, atual deputado federal, tem atuado no Congresso contra a desigualdade tributária gerada pela reforma tributária, que beneficia as SAFs com cargas menores que clubes associativos. Ele articula uma solução legislativa para o prejuízo acumulado de clubes sem fins lucrativos, alertando que a reforma favorece o modelo de SAF de forma injusta. E aí ele fala sobre o impacto da reforma, né? Fala também sobre a articulação, tem conversado com o governo federal, incluindo o presidente Lula, que é o governo federal, para encontrar soluções que equilibrem essa tributação. E também, ele faz uma crítica. O deputado defende que a mudança para a SAF não deve ser impulsionada por vantagens fiscais e tem buscado equiparar as alíquotas de clubes e empresas. Acredita-se que com as finanças organizadas, o clube não tem necessidade de se tornar SAF nos próximos anos. Os clubes, né, alguns clubes, claro, ele não tá falando de todos. Ele falou aqui mais especificamente do Flamengo, tá? Não tava falando de todos, tava falando do Flamengo em especial. Bandeira de Melo tem pontuado que o ambiente fiscal está sendo manipulado para induzir, olha isso, a migração para um modelo de SAF. Eu não tinha visto essa matéria, agradeço aí o nosso amigo que trouxe pra gente. É muito daquilo que a gente falava, né? Que parece que existe ali uma aceleração pra ajudar as SAFs a abraçar o futebol brasileiro. O que é lamentável. O que é lamentável. Eu acredito que os clubes tinham que começar a colocar o dedo na ferida, os clubes mesmo. Associativos, claro. E se unir aí nessa representatividade que tem agora lá no Congresso, né? Tem um deputado aqui, Bandeira de Melo. Ah, mas ele é ex-presidente do Flamengo. Não estamos falando disso agora, galera. A gente tá falando de defender os interesses de todo mundo. Tá bom? Aqui é defender a classe. Não é uma questão ali de símbolo, de escudo, de camisa. É da classe. É a classe se unindo para se defender. Para defender a sua saúde financeira. Para defender o seu ganho econômico. Para defender a vida dos clubes associativos em um país onde a tributação ela é extremamente abusiva. E domingo tem Botafogo e Flamengo. Vamos acompanhar juntos que vai dar Botafogo. O Botafogo vai amassar o Flamengo no próximo domingo e tem Palmeiras e Guarani na Arena Barueri. Tá bom? Tamo junto, o João Arias chegou. Deixa o comentário aí. Curtiu a chegada do João Arias? E agora é clube do G6. Você acredita que o Palmeiras vai ter bons resultados e desempenho contra o time do G6? Quero saber sua opinião. Naquela fase de perder pra todo mundo, a vaca vai pro brejo. E o que o Palmeiras não pode acontecer, gente, não pode acontecer nesse brasileiro, é perder pra times candidatos ao título. Como o Palmeiras perdeu 2 jogos pro Flamengo. Não dá pra perder tanto jogo assim contra times que disputa o título com você, porque são jogos de 6 pontos. E se você perde os 2, você já sai 12 pontos atrás. Então não adianta nada o Palmeiras abrir uma vantagem, começar a ganhar de todos esses times aí que estão mal no campeonato, que são times horrorosos, e depois toma ataca do Flamengo, do Fluminense, do Cruzeiro e do Botafogo, como aconteceu o ano passado. Então o Palmeiras, aí até do Bahia, hein? Até do Bahia. Então agora chegou o momento de enfrentar time do G6. É a hora da verdade, Abel. Então, Leila, não vem com risinho, estão mais calmos. Aqui você não engana, não. O torcedor palmeirense que conhece futebol sabe que nós não ganhamos de ninguém até agora. Então põe as barbas de molho palmeirense, leva o kit que eu falei aqui, porque olha, o campeonato vai começar na próxima quinta-feira, dia 25, contra o Fluminense, que é um dos candidatos ao título, pelo menos é um time que tem desempenhado um bom futebol nas últimas rodadas, tá bom? A Band,
né, matéria do UOL aqui. Né, e o UOL confirmou a tentativa pelo Luiz Araújo. A proposta do Atlético Mineiro era de 5 milhões de euros e o Flamengo pagou 9, né, velho? Então o Flamengo também, que eu falo, não é trouxa, né, velho? Pagou 9 milhões de euros no Luiz Araújo, que é um ótimo jogador, entendeu? Teve uns problemas de lesão aí, mas você sabe que ele tem um potencial muito forte. Quando ele em forma, ele é muito bom, é um ótimo finalizador, e não é qualquer jogador, não. Ele pode até não ser titular absoluto do Flamengo, mas joga em qualquer time do Brasil aí. E o Atlético Mineiro, né, no Somebody Love, tentando pagar baratinho no cara. Vai tomar banho, né? E o duro que o Atlético Mineiro, a gente sabe, também tá na situação financeira pindaíba, né, cara? E ainda tá aí se aventurando no mercado, né? O Flamengo tem uma política de não negociar jogadores do seu elenco que considera importante, a não ser em caso de proposta vultosa. O que não existe, né, cara? Proposta vultosa do futebol brasileiro é só Somebody Love. Quem que tem dinheiro hoje de dar uma proposta vultosa no Campeonato Brasileiro? Ninguém, esquece, né? E o outro jogador que o Flamengo estava afim, que é o Marcos Antônio, que está no São Paulo, né? O Flamengo ofereceu pro Marcos Antônio 2 milhões de reais de salário, velho. O cara deve ser bom demais, né? Eu não achei muita coisa nele, não. Já vi jogar bola. É um volantão, né? O cara corre e tal, tá no campo inteiro e tal. É um baita de um jogador, assim, mas, porra, 2 milhões de reais de salário tem que valorizar bastante, né? E aí, o que acontece? O São Paulo, que adquiriu o Marcos Antônio lá do time da Itália, né? Disse que não vai vender. E aí teve que renovar o contrato dele rapidinho pra não perder o jogador, né, cara? Lembrando, né? Ele teve o vínculo estendido e recebeu uma valorização salarial correspondente ao seu papel no elenco hoje. Ele virou um dos pilares do time do Hernan Crespo. E o Flamengo tá louco para levar embora, mas aí o São Paulo que tá num bom começo aí de resultado, né? Eu até brinquei com o São Paulino aí. Vocês estão se achando, né? Estão se achando, vocês são que nem aquele morto que dá um último suspiro? Vocês estão dando o último suspiro de vocês, daqui a pouco desanda tudo de novo. Os caras ficaram bravos, velho, Eu não gosto. São Paulo, já falei aqui, né? Todo mundo sabe, né? Eu falo que Palmeiras tem adversário e inimigo. O único inimigo do Palmeiras é o São Paulo. Toma banho. Bom, finalizando aqui, eu queria falar sobre... Ontem, né? O BAP veio, falou tudo aquilo. E aí a reportagem do lance, como eu já tinha previsto, já tinha falado aqui, a reportagem dizendo que os rivais reagem à fala do presidente do Flamengo sobre o Maracanã, né? Ele não fala, mas os caras reagiram a tudo, né? Porque ele falou que tem o Maracanã por 19 anos. Aí os caras, não, vocês do Fluminense. Mas tava na cara que a galera ia detonar, tá? E fora as outras coisas aí. Então, aqui eu falo, né? Tem coisa, na minha opinião, tem que dar um... Não precisa falar, velho. Todo mundo sabe do sucesso do Flamengo, do elenco do Flamengo, cara, de tudo que conquistaram em 25 e vão conquistar esse ano de novo. Vai ser foda pra bater esse time aí. Não é fácil, tá? Pode não ter tido um bom começo aqui, mas normal, as circunstâncias. Os caras estavam de férias, voltaram já voltaram jogando, não tiveram pré-temporada direito. Cara, então já estava esperado isso, né? É explicável. Né? Só que a hora que engrenar de vez, velho, ninguém segura. Vai ser difícil você tirar alguma coisa do Flamengo esse ano. Entenderam? E aí, a gente sabe disso. Só que aí, por exemplo, o Bapa, ele tem que, né? Não precisa ficar falando pros outros que ele também acha isso. Ele tem que ser mais humilde. Né? Senão, os caras deitam e rola, velho. Vai pra cima. Os outros times, quando vão jogar com o Flamengo, vai jogar mais. Não vai jogar a vida mais, vai jogar a alma, velho. Isso que é o foda. Jogava a vida já. Agora os caras vão jogar a alma contra o Flamengo. E aí dificulta, né, velho? Fica complicado. Mas o Flamengo elenco do Flamengo é foda. É foda, né? Vamos ver como que vai dar isso aí. Só acho que o seu BAP, cara, eu avisei ontem aqui. Não fala, devagar, né? Não precisa falar tudo isso. A galera vai se sentir ofendida, vai achar que é provocação. Tendo que não é nada, né? Ele que é falastrão mesmo, gosta de falar, né? Também o cara tá feliz pra caramba, né? E o cara não esconde, né? Imagina o sucesso dele. Imagina, tá louco. Extremamente abusivo. E a nossa economia é uma montanha-russa. Bom saber que tá tendo esse movimento, mas esse movimento precisa ganhar corpo. E por falar em movimento que precisa ganhar corpo, eu tava vendo lá no canal do Paparazzo Rubro Negro também, você vê, pessoal, que o pessoal ali das mídias rubro-negras, você vê aí o ex-presidente Bandeira de Mello, eles estão muito envolvidos em querer jogar no ventilador isso daí, cara, e ir pra cima. Ir pra cima, lutar contra. Eu queria ver essa atitude também em outros clubes. É que já tem muito clube que, dentro da gaveta, sabe, aqui ó, tô abrindo uma gaveta aqui, ó. Dentro da gaveta, eles já estão ali com uma cartilha sobre o projeto SAF. E eu tenho um grande receio que um desses seja o Palmeiras. Porque é impressionante o silêncio da gestão do Palmeiras em relação a isso. E é impressionante também o silêncio das mídias alternativas palmeirenses em relação a isso. Não tem ninguém expondo isso. Não tem ninguém colocando o dedo da ferida. Os caras são muito emocional, velho. Ganha ali o jogo, os caras já, entendeu? A cortina se ergue e não tem mais problema. A Alice no País das Maravilhas. A Bel no País das Maravilhas. A gente tem que ser racional.
Infelizmente, existe um viés político muito forte em cima disso. E a gente tem que colocar o dedo na ferida. Ah, mas aí vai se comprometer, né? Com os seguidores, com os parceiros. Ué, meu amigo. Então vocês estão se vendendo. Vocês estão se vendendo politicamente, vocês estão se vendendo socialmente. Vocês esqueceram do escudo. Esqueceram da origem, da raiz. De todas as décadas construídas. Acreditando em um clube mais democrático, mais justo. Em um futebol financeiramente mais saudável. Mais bem estruturado. Sem corporativismo. Vocês esqueceram disso. Vocês estão de parabéns, hein? Vocês estão de parabéns por se permanecerem calados, se acovardando pra essa pouca vergonha que tá acontecendo aqui na nossa política. É esse o preço de vocês, né? Deve ser, porque eu não vejo ninguém das outras mídias falando sobre isso. Tem muitos que já não pode mais falar, né? Que agora os clubes já são SAF. Mas e os que não são ainda? É pra lá que vocês querem ir? Então tomem vergonha na cara de vocês. E defendam pelo menos os interesses do clube de vocês, que vocês dizem amar. Que vocês dizem que é a vida de vocês. Imagina a vida de vocês indo pras mãos aí de um magnata. Que não tem identificação nenhuma. Que utiliza a gente ali pra minerar dinheiro, minerar possibilidades, abrir mercado. Imagina. E aí, pessoal, a gente teve também, eu tava vendo lá no Paparazzo Rubro-Negro, ó, Comitê Brasileiro de Clubes e a Confederação Nacional dos Clubes conclamam a comunidade esportiva e a sociedade a lutar pela sobrevivência do esporte contra a nova tributação aplicada às organizações esportivas sem fins lucrativos, que representa gravíssimo risco para o futuro do esporte no país. O Comitê Olímpico Brasileiro, o Comitê Brasileiro de Clubes e também a Confederação Nacional de Clubes, a FENAClube, eles emitiram notas oficiais protestando contra essa tributação, que está encolhendo o nosso futebol. É muito grave, gente. A gente não pode ficar calado. A gente não pode ceder aí à sedução política, à chantagem política dessa galera. A gente tem que lutar contra isso. A gente tem que expor isso. E eu vejo o termômetro da rede social muito passivo a tudo isso. Muito passivo. Coloca nas opiniões aí. É, rapaziada, Bandeira de Melo aí das caras, né? O cara, o Deus, o anjo flamenguista que salvou o Flamengo do buraco, da lama, da perdição. Ele mesmo, rapaziada, está de volta, está aí dando as caras pra ajudar o Flamengo, rapaziada. É como se fosse um... Tá ligado quando o seu carro dá prego no meio da pista e você pega aquele macaco pra suportar o carro? Ele está fazendo isso com o Flamengo mais uma vez, está ali de frente, brigando para que os clubes não safem, não só com o Flamengo, rapaziada. Olha o peso desse cara, mas para todos os times brasileiros que ainda não são SAF. Então, olha o peso desse cara, olha a importância que esse cara tem para o futebol brasileiro. Você vê uma pessoa que é íntegra, que realmente quer proteger o futebol, que quer um futebol dentro e fora de campo, falando financeiramente, com os negócios aí tudo limpinho. Não com o que acontece aí com São Paulo, com o Corinthians, só roubalheira. E não paga a ninguém, né? Então, esse cara aí é muito foda e ele tá mostrando mais uma vez o porquê ele tirou o Flamengo. E não foi por acaso. Como ele tirou o Flamengo, não foi por acaso. É porque o cara é muito foda, ele tem pé no chão e é responsável. Acima de tudo, rapaziada, é você ser justo. Quando um ser humano, uma pessoa que tem um cargo tão elevado em qualquer canto, ele é justo, ele trabalha certo, as coisas vão evoluir. Só que para evoluir e crescer, isso gera tempo, é a longo prazo. E tudo que vem rápido tem que ser desconfiado, rapaziada. Agora o que impressiona aí, né, é o ego, né, dos outros times que não tentam buscar abrir o coração, botar o dedo na ferida, como falou aí o palmeirense, para se juntarem por uma causa, que é não deixar as SAFs, essas merdas, tomar conta do futebol brasileiro. Porque se tomar, rapaziada, pelo amor de Deus, o futebol brasileiro tem tudo para ser uma das maiores ligas do mundo, e já é. Mas SAF no Brasil, porra, é só SAF em todo canto. Até quando isso? Já são mais de 420 times que são SAF. Desde do amador até o profissional, rapaziada. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E times como o Flamengo, como o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, desses times não podem ser SAF, rapaziada. Não podem de jeito nenhum. Esses times são muito poderosos, têm muita camisa. E tá muito certo aí, BAP. Tem que ir pra cima o Flamengo mesmo. Bandeira de Melo aí que vai ajudar, que é uma peça fundamental, que era pra ter uma estátua no ninho, né? Tem que ir pra cima. E a senhora Leila Pereira, o presidente aí do Corinthians, também era pra se aparecer, pra dar força, pra se unirem. Porque juntos fazem a força. Não tem nada a ver de rivalidade, rapaziada. Esquece rivalidade, esquece em campo. Últimos jogos, esquece isso. É lutar por uma causa, pelo bem e pela qualidade do futebol brasileiro. Essa é a minha opinião sincera. Porque, rapaziada, preocupa. Um time que se sustenta próprio tem que pagar
quase 3 vezes a mais de um time que é SAF, é claramente, realmente, para obrigar os times a serem SAF. E isso aí é um absurdo. E isso só acontece no Brasil. E não é de se impressionar, rapaziada. Não é. É um absurdo. Tamo indo de mal a pior. Em todos os níveis, em todos os lugares, em todas as questões aqui no Brasil, né? Então é preocupante mesmo. Mas o Flamengo aí, sabemos que o Flamengo não é SAF. Por mais que, se isso acontecer realmente, o Flamengo vai dar um jeito. O BAP já falou que vai cortar gastos e tem que cortar mesmo. Pra sustentar, né? Porque se acontecer realmente isso aí, mano, é limpar as lágrimas. Dói muito, é muito dinheiro, porque o Flamengo arrecada muito. E, consequentemente, essa parte que eleva das taxas aí vai ser muito alto, né? Então, dói um pouco, mas fazer o quê? É cortar gastos, esportes aí, né? Que não dão tanta renda pro Flamengo, que só dá gasto, e seguir no que dá dinheiro, que é o futebol brasileiro masculino. Infelizmente, essa é a verdade, né? E vamos ver o que vai dar aí, né? Eu acho que esse ano aí uns 2, 3 times já podem virar SAF, times grandes, tá? Porque do jeito que tá indo aí, as dívidas aumentando, né? Só tem de acumular e a única saída deles é virar SAF, porque é a opção mais rápida, que dá retorno mais rápido. Só que, como eu falei, quando vem com retorno mais rápido, é aquela frase, né? Quando a esmola é muita, o santo desconfia. É isso, rapaziada. Se inscreve no canal, deixa o like e 30 pessoas vai pra esse vídeo aí pra dar uma moral aí no canal Fla On Fire, para que ele cresça cada vez mais aí e bata aí seus 10 mil inscritos, se Deus quiser. Valeu, falou, é nóis.